Então vamos lá. Blocos econômicos e organizações mundiais. Primeiro eu vou falar para vocês, dar uma explicada, né? O que seria um bloco econômico? É sobre isso que a gente vai falar, tá? O capítulo todo é sobre blocos econômicos. Então, se a gente não sabe o que é um bloco econômico, fica difícil de entender a aula, certo? Então, seria uma união de países que vão se beneficiar, que vão se ajudar na questão econômica. O que seria a questão econômica? Seria melhorias no país em relação financeira, em relação aí o dinheiro que gira dentro desse país, a riqueza dele. Isso tem a ver com a economia. Então, um país sozinho, independente, ele tem uma economia. Mas se ele juntar com outro país e esses dois países ir se ajudando, eles vão poder ter uma economia melhor. Então, um bloco econômico seria uma união de vários países que vão se ajudar, certo? Então, um ajudando o outro, fica mais fácil desses países terem uma economia maior, certo? Ter aí um desenvolvimento melhor, né, das suas finanças, vamos dizer assim, certo? E como, né, que trabalha esse bloco econômico, a gente vai ver. Mas um fator muito importante é que, dentro desses blocos econômicos, o que faz girar a economia, o que faz aumentar o dinheiro dele, é a compra e venda de produtos, certo? E quanto mais produto você vende, mais a sua economia aumenta, mais rico o seu país é. Então, quanto menos você paga de taxas, de tarifas, de impostos, mais você acumula riqueza, certo? Então, uma das coisas dessa união desses países é o quê? Você não precisa pagar certas taxas de impostos, você não precisa pagar tarifas, tá? Entre os países dentro desse bloco. Então, vou dar um exemplo. Eu, né, sou presidente de um país, o José é presidente de outro país, o Antônio é o presidente de outro país. Aí nós três vamos nos unir, certo? Em um bloco econômico. Então, entre nós ali, nós vamos ter menos taxa. Eu vou vender o produto para o José vai vender para mim, o Antônio vai vender para o José, vai vender para mim. Nós vamos fazer acordo entre nós três, certo? Para desenvolver o nosso país. Nós vamos pagar pouca taxa. Por exemplo, eu vou vender para o José Miguel e eu vou pagar pouquinha taxa ou nenhuma taxa, certo? Porque os países têm taxas para vender dentro de outro país, tá bom? Isso para resguardar o valor do produto nacional. Por exemplo, eu vendo, vamos dar um exemplo, eu vendo carro. O José Miguel também vende carro, certo? Então, precisa ter uma taxa para eu vender no país de José Miguel o meu carro. Porque se não tem essa taxa, de repente eu vendo mais barato e ele, o carro que produz dentro do país dele, acaba não vendendo, certo? Então, tem toda essa questão de taxas e tarifas entre um país e outro. Só que nessa união, que a gente faz esse bloco, essas taxas vão ser diminuídas e às vezes até zeradas. E a gente vai poder vender os nossos produtos em valor igual. E vamos unir nossas forças e vender os nossos produtos todos ali nessa união de países. Se a Maria Eduarda, que não faz parte do nosso, né, dessa nossa união, desse nosso bloco, o produto dela vai ficar muito mais caro, porque ela vai pagar a taxa para vender dentro do nosso país. Então, para ela não vai compensar. O que ela tem que fazer, então? Tentar entrar nesse bloco econômico, tentar entrar nessa união, para poder também vender dentro dos nossos países e ter os benefícios que a gente tem. Então, vão começar a surgir no mundo muitos blocos econômicos, muitos acordos e união entre países para eles se fortalecerem juntos. Organizações mundiais têm o mesmo sentido, tá? Várias organizações entre países de ajuda mútua, um ajudando o outro.
Deu para entender isso? Faz um joinha aí se deu para entender. Então, deu para entender o que seria o bloco econômico? União de países que vão se ajudar, certo? Então, aqui, ó, hoje, a gente tem um mundo multipolar, ou seja, a gente tem vários polos econômicos, vários grupos econômicos. Então, é um multipolar, tá? Nesse mapa aqui, nós vemos 3 polos econômicos. Um liderado pelos Estados Unidos, que lidera toda a América. Aí lidera como? Vendendo seus produtos. Lembrem que a economia gira conforme vende produto. Não importa qual produto. O importante é vender muito. Quanto mais caro e bom o seu produto, mais lucro você tem. Certo? Então, o que está dominando? Multinacionais, empresas que fabricam, que dão lucro para os seus países. Certo? Então, quem domina a região da América? Estados Unidos. Quem domina toda essa região do verde aqui? Ó, a África. A Europa domina. Essa região aqui, quem domina? É a Oceania, parte da Ásia. Quem domina é o Japão, certo? Então, nessa questão aqui, de blocos aqui, desses 3 que a gente está vendo agora, quem são os mais fortes? Estados Unidos, Europa e Japão, tá? Então, essas regiões, a gente pode dizer que são as mais influentes, as mais ricas, as mais envolvidas e que dominam grande parte do mundo, tá? Mas na atualidade, mais hoje em dia, a gente vai perceber que a China, a Rússia, a Índia, né, lugares aqui ó, que não estão nesses blocos, estão emergindo, ou seja, estão crescendo, estão subindo, estão desenvolvendo, tá? E logo também vão começar a dominar a região, que é o caso da China, tá? A China, ultimamente, ela está crescendo tanto que o dinheiro que gera dentro do país, né, é tão grande que só perde para os Estados Unidos. Então, esse lucro, o dinheiro que gira dentro do país, a gente chama de PIB, que é o Produto Interno Bruto, quer dizer, o lucro que teve o seu país durante o ano, tá? E a China só está perdendo para os Estados Unidos. Então, a China está crescendo, está desenvolvendo, está vendendo seus produtos para o mundo inteiro, tá? Que mesmo no Brasil a gente vê, né? Qualquer coisa que você compra, vai ver lá onde foi fabricado, China. A China está dominando aí o mundo com a venda de seus produtos, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta, tá, gente? Enquanto a gente vai perguntar, eu vou seguindo. Então, aí, nós temos vários tipos de blocos econômicos, certo? Muitos países querem participar desses blocos econômicos, muitos já participam, tá? Porque é interessante, ajuda o desenvolvimento do seu país, você estando dentro de um bloco econômico. E como eu já disse, dentro do bloco econômico, um país ajuda o outro e você tem muito mais lugares para vender seus produtos, certo? Com um preço aí mais em conta, sem pagar tarifas, certo? Então, olha lá, dentro desses blocos econômicos, nós temos redução e até eliminação de tarifas alfandegárias. Ou seja, você não precisa pagar para outro país para vender seu produto, se você está dentro do bloco econômico, certo? Então, que são tarifas alfandegárias? É isso, certo? Você pagar uma taxa para vender o seu produto dentro de outro país, tá bom? Isso acontece, a Organização Mundial do Comércio fiscaliza essas tarifas para não serem muito altas, tá? Então tem todo aí um controle sobre isso, tá bom? Contudo, essas tarifas muitas vezes são elevadas demais e isso não pode acontecer, tá? Tem país que aumenta tanto sua tarifa para ninguém vender mesmo dentro do seu país. Por quê? Porque aí vende dentro do seu país só os produtos nacionais e gira o dinheiro ali dentro, né? Sem precisar comprar produtos de fora. Porém, isso é criticado, isso é combatido, é fiscalizado para não acontecer,
certo? Tem que ter um limite, né, de taxa alfandegária para poder ter comércio externo, né? Não ficar o comércio só dentro ali do país. Tudo bem, gente? Bom, aqui tem a imagem da sede, né, desses blocos econômicos, né, que controla todo o comércio do mundo, que organiza, que fiscaliza todo o comércio mundial. Tá? Então tem aí uma instituição para isso também. Controla o comércio do mundo. Tá bom? E aqui vai explicar um pouquinho para a gente as fases desses blocos econômicos, dessas taxas. Então nós vamos se unir, vão acabar as taxas de vez e vamos viver como se fosse um país só, todo mundo? Não. Existem algumas etapas para isso ir acontecendo, tá? Então tem o primeiro nível, que é a zona de preferência tarifária, certo? Então, os países que se unem no bloco iniciam-se devagar aí, os acordos estão acontecendo aos poucos, certo? Então, primeiro, eles vão aí diminuindo as taxas alfandegárias. Alguns produtos só que pagam menos tarifa, né? Não são, de repente, todos os produtos que vão ter tarifas baixas. Não, eles vão se organizar, vão pensar, vão fazer transações que não vai prejudicar nenhum país ali dentro do bloco. Então tem que ir com calma, com cuidado, porque essa questão financeira, econômica dentro de países, gente, é muito complexa. De repente você tira uma tarifa, quando pensa que está ajudando, está atrapalhando o outro, beneficiando o outro, né? Então precisa começar com muito cuidado, tá? Então começa aí devagar, certo? Então eliminando, diminuindo, na verdade, tarifas de alguns produtos só, para ver como que vai ficar, certo? Um exemplo, quem está nessa fase, a Associação Latino-Americana de Integração, certo? De alguns países aqui da América Latina que estão começando aí a fazer um novo bloco econômico. Bom, uma associação ainda, tá? Ainda não virou um bloco. Então, vamos aos poucos aí, aumentando, né, uma confiança entre esses países dentro do bloco e vai aumentando as suas transações comerciais devagarinho. Então, depois vem o segundo nível, né? O próximo passo é eliminar de vez algumas tarifas, reduzir outras, certo? Então, sempre lembrando que vai de acordo com o produto, né? E com muito cuidado para não prejudicar nenhum país. Então, os acordos vão aumentando e vão se facilitando com o tempo, conforme a confiança desses países vão aumentando também, tá? E aos poucos vai facilitando a circulação de mercadorias entre os países membros, certo? Então, devagarinho, vai facilitando, vai ficando mais fácil de comprar produtos do país vizinho ali, do país que está dentro do mesmo bloco. De repente, você comprar um produto aqui, ou comprar um produto do país que está dentro do mesmo bloco, é o mesmo preço, tá? Então, vão tendo comércio entre esses países como se fosse um único, tá? Então, é uma união mesmo desses países, certo? Depois vem a terceira fase aí, que é a união aduaneira, certo? Que vai reduzir ainda mais as tarifas de importação e exportação, gerando uma zona de livre comércio, certo? Então, no terceiro nível, essas taxas vão cair ainda mais, tá? Chegando aí, então, a ter um livre comércio, tá? Praticamente zerando qualquer tipo de taxa, tá? Tendo um comércio bem fácil, bem tranquilo mesmo de compra e venda, tá? O que pode dificultar isso é o transporte, tá? Dependendo dos países, ficam, né, não tem, como o Mercosul, por exemplo, que é onde o Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, né, faz parte.
Então, a gente pode ter um livre comércio entre esses países, comercializar ali praticamente sem taxas. Porém, tem a distância, tem ali o transporte que fica complicado, então às vezes encurta um pouquinho esse comércio, tá? Mas, gente, tem livre acesso de mercadoria, bom? E isso facilita, então, porque os países se ajudam no comércio, né? Nessa venda de produtos. E vão colocar também nessa terceira fase uma tarifa externa comum, o TEC, ou seja, todos os países membros desse bloco vão colocar o mesmo valor de tarifa para comprar produtos de fora. Então, um país que está fora do bloco vai vender um produto para mim, ele vai pagar uma taxa. Vai vender para o outro, vai pagar a mesma taxa. Ou seja, os produtos que vêm de fora do bloco, de outros países, vão vender para todos os países dentro do bloco pelo mesmo valor de taxa, certo? Então, isso vai acabando com as concorrências. Vão dentro aí do bloco econômico. E tem o nível 4, que é o mercado comum. Esse é muito mais avançado. Acredito que o único bloco econômico que já chegou nesse nível é a União Europeia. Por quê? Porque é o bloco econômico mais antigo do mundo. Tá? É a União Europeia. Os países da Europa todos se uniram no bloco econômico. E ali dentro da União Europeia, dentro da Europa, né, tem livre comércio, livre circulação de pessoas, não tem nenhuma taxa alfandegária, você não precisa nem de passaporte, você vai dentro de um país e outro ali, como se estivesse trocando de cidade. Então tem livre comércio, livre circulação de pessoas e tem uma moeda única. Todos os países da Europa têm a mesma moeda, que é o euro. Então eles estão num nível de bloco econômico muito além de qualquer outro bloco. Tá? Eles estão já com uma circulação livre. Então, a Europa inteira é como se fosse, né, os países que estão na União Europeia, como se fosse um único país, para vocês terem entendido, na questão de comércio, na questão de circulação de pessoas, na questão da moeda única. É claro que cada país tem sua política, suas particularidades, mas de uma maneira geral, eles estão unidos. Bom, aqui nesse mapa nós vemos que tem vários tipos de bloco econômico no mundo, certo? Então a gente vai vendo aqui que todos que estão no roxinho participam de um bloco. Os que estão circulados de vermelho, outro bloco. O verdinho, outro bloco, que é o Mercosul, que eu falei para vocês. O rosa, outro bloco. Então, cada vai mudando a cor, nós vamos vendo blocos econômicos, certo? Aqui em cima nós temos os países do norte, que são os países mais ricos do mundo. Inclusive aqui nessa parte roxa também, faz parte do norte, que é a Austrália. Então, toda essa região, países mais ricos do mundo que estão em contato com seus blocos econômicos. E aqui os países subdesenvolvidos também fazem suas uniões em blocos econômicos. Certo, gente? Aí tem alguns principais, né? NAFTA, né, pela América do Norte aqui, a PEC, né, que são os roxinhos aqui, que são os mais importantes, que estão no nível mais avançado também, além da União Europeia, tá? A comunidade dos estados independentes, a CEI, também bastante importante, que é a rosinha. Né? Então, são blocos enormes e que estão já em níveis avançados. Bom, então, a gente vai percebendo que o mundo, né, está se unindo forças para manter o seu poder, né, e para deixarem de ser concorrentes, e sim unidos, unindo forças, aumentar aí seus lucros, a sua economia, tá? Um ajudando o outro. Então, os blocos econômicos estão aí acontecendo, certo? Então, nós vamos falar um pouquinho do bloco econômico em que o Brasil faz parte, que é o Mercosul, tá? Composto, então, por Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, certo? A Venezuela já foi membro uma vez, mas não deu certo, teve alguns conflitos, acabou que saindo.
E tem aí alguns trâmites de talvez a Bolívia entrar no bloco, tá? Muitos acordos comerciais foram realizados, intensificando a exportação e a importação. Então, desde que teve o bloco econômico Mercosul, a importação e exportação entre esses países aumentou muito, tá? Muitos pequenos e médios empresários começam a exportar seus produtos. Só que aqui no Mercosul tem o caso que eu falei para vocês de transporte, tá? Então, complica um pouquinho, só não é tão maior assim, vamos dizer assim, o comércio entre eles devido ao transporte, tá bom? Mas como são países próximos um do outro, pelo menos nessas regiões aqui, facilita bastante a troca de mercadorias, a compra e venda, importação e exportação, tá bom? No contexto da América, né, falando aqui de América, também vai ter um outro bloco econômico, que é a Comunidade Andina das Nações, tá? Que é integrada pela Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Aqui, né? Aqui também é um bloco econômico. Só que o Brasil não faz parte. A Comunidade Andina das Nações são os países andinos aqui. Bom, nós temos também, gente, outras organizações, associações, blocos econômicos, uniões entre países, então, tá? Que são vários. Tá? Em 1980 foi criada a Associação Latino-Americana de Integração. Tá? Então tem aí dentro da América Latina, com vários países dentro, né, se ajudando, se organizando, né, falando de política, falando de economia. Tá? Então, tem uma interação nesses países. Então, a gente vai percebendo que os países do mundo não são isolados, né? Eles estão sempre ali unindo forças. Tá? Então, em 2008 foi criada a União das Nações Sul-Americanas, UNASUL, quer dizer, da América do Sul também, mais um grupo aí de 12 países se ajudando, se auxiliando, não só na questão econômica, mas na cultura, ciência, educação. Tá? Então, os países se ajudam, ou tentam pelo menos, né? Mas muito melhor do que individual, tá? Tem também a Organização dos Estados Americanos, certo? Foi criada em 48 com o objetivo de garantir a paz, segurança, promover a democracia dentro do continente americano, certo? Então, existe aí uma preocupação mundial com a paz, com a saúde, com o bem-estar da população também. Claro que é difícil, né, controlar tudo, deixar tudo muito bem. Quem sabe futuramente, né? Mas alguns países aí, algumas organizações estão tentando, tá? Temos também a associação do G20, tá? Que são as 20 maiores economias do mundo que se unem também, tá? Para tentar organizar aí a economia mundial, tá? Que vão fazer bastante reuniões, né? E vão debater assuntos para se organizar melhor na questão econômica, tá? Então eles vão discutir questões-chave de economia global. O país, né? O nosso país, o Brasil faz parte, vários países subdesenvolvidos, que são os emergentes, estão tentando melhorar, né? Estão subindo um pouquinho, eles também fazem parte. Mas os principais são os países dominantes, os países mais ricos, os países mais desenvolvidos na indústria, certo? Porque isso a gente está falando de economia, tá? Então, eles são organizados, né, vamos dizer assim, representados pelos ministros das finanças e dirigentes de bancos centrais. A gente está falando de economia, de banco, coisas financeiras, tá? De 19 países da União Europeia. A União Europeia aí são os líderes do G20, bom? Que é, então, uma organização de 20 países, né, para discutir questões financeiras. Temos também
A OCDE, Organização, né, de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, que aí já vai não só pender para questões econômicas, financeiras, mas também questão do PIB, desenvolvimento dentro do país, desenvolvimento do IDH, de como as pessoas vivem, de questões sociais. Está lutando contra a desigualdade social, certo? E aí a gente fala, né, que a OCDE é o clube dos ricos. Por quê? Porque são as potências mais ricas do mundo, tá? Tendo aí o controle de todos os países mundiais lutando contra a desigualdade social. Né? Temos também, gente, mais recente agora, uma outra organização chamada BRICS. Começou com BRIC e agora é BRICS. O que seria? É uma sigla inicial de cada país que compõe. Primeiro o B de Brasil, o R de Rússia, o I de Índia e o C de China, que são países que estão crescendo, desenvolvendo. E eles se uniram, certo? Para desenvolverem juntos, um ajudar o outro. Então a gente tem muito comércio, né, de desenvolvimento econômico e financeiro com a Rússia, com a Índia e com a China. Então esses 4 países estão interligados aí num comércio novo na associação chamada BRIC, tá? Agora se chama BRICS, porque esse S aqui acrescentou um país que é a África do Sul, certo? Então, a África do Sul entra no BRICS e aí tem também bastante comércio e desenvolvimento com eles, tá? Esse BRICS ele é importante porque são países grandes. A China e a Índia, a gente sabe, são os 2 países mais populosos do mundo, certo? Então, unindo esses países aqui, mais a África do Sul, nós vamos ter aí 42% da população mundial. É muita gente, quase metade, vamos dizer assim, né, do mundo está dentro do BRICS. Então, ele é importante por isso. Então, eles vão buscar uma situação econômica boa e, né, se eles conseguirem, 42% da população vai melhorar a situação econômica. 45% da força de trabalho do mundo está no BRICS. Então, olha aí outro motivo importante, né, deles se unirem e desenvolverem, certo? E 21% do PIB, tá, está também dentro dessa associação BRICS, tá? E eles têm também muita reserva e recursos minerais. Então, eles têm tudo para desenvolver, tá? Porém, o PIB ainda não é tão grande. Como eles têm 45% da força de trabalho e só 21% do PIB mundial, então a gente vê uma discrepância, a gente vê que não são países tão ricos, né? Mas que estão tentando ser, certo? Estão aí se ajudando. Em 2013, o grupo decidiu criar um banco internacional. Que grupo? BRICS. Tá? Então, eles vão criar um banco internacional entre eles, onde eles vão fazer depósitos num banco especial só para o BRICS, tá? Para se auxiliar, se ajudar, se um país precisar, tem ali um dinheiro para investir, tá? Então, um banco entre eles, para conseguirem se organizar melhor na questão financeira. É claro que isso desagrada os outros bancos mundiais, certo? São bancos de países mais desenvolvidos, né? Porque esses bancos, eles estão ali para emprestar dinheiro, não estão dando dinheiro de graça, né? E se criam mais bancos, mais concorrentes, bom? As trocas comerciais entre os países do BRICS têm aumentado nos últimos anos, principalmente no que se refere à produção e distribuição de produtos agrícolas. A maioria desses países são de produtos agrícolas, tá? É mais a China que é mais industrializada. As outras, a maioria é agrícola, como o caso do Brasil, tá bom? Com medidas que favorecem a relação de exportação e importação entre eles, tá? Então, é mais aí um bloco econômico que o Brasil participa, certo? E que ajuda também na importação e exportação com esses países, certo, gente?
Então é isso. Ela ficou um pouquinho longa, né? Mas o assunto é extenso. Bastante slide aí pra gente dar conta. Tá bom? Um assunto bem detalhado, né? Bem cheio de coisas. Então, depois dê uma lidinha. Se achar necessário, faz uma pesquisa aí sobre os blocos econômicos, tá? Que são vários, são muitos mesmo. Tá bom? Aí nós vamos fazer a página 95, tá? De atividades. Qualquer dúvida aí para fazer a atividade, vocês perguntam para mim lá no WhatsApp. Tá bom, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Tem, o... Pode falar, Antônio. Tem países que mesmo não sendo integrantes do Mercosul, sendo da América do Sul, eles te permitem passar com o passaporte do Mercosul facilmente. Só por ser do Mercosul. Sim, você tem livre acesso. Eu fiz uma viagem uns 2 anos atrás, só para você ter uma ideia. E a gente entra de carro, atravessa a fronteira de boa. Você pode Entrei no Paraguai e no Uruguai. E na Argentina também eu já fui. Tudo de carro. Você vai de carro, você entra só com RG, ou ninguém nem fala nada. Então tem ali já meio que um livre acesso até de pessoas no Mercosul. Era isso que você estava perguntando? Uhum. É? Então a gente tem sim um livre acesso de comércio, mercadorias, tá? E só com seu RG ali você entra. Não precisa de Pro, passaporte, visto, essas coisas não. pro, Oi, bem. só uma coisa. Pra mim também eu já fui uma vez, mas eu já fui uma vez numa cidade de alguns estados. Em todos os estados. É Aqui de avião. dentro do Brasil não precisa também, né? Só com RG. Não precisa nem de passaporte. E também o meu pai, a minha mãe quer conhecer um país novo aí. Muito bom, isso é legal. Né? É. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Não. Não? Ô, Anthony, mas não são todos os blocos econômicos que têm livre circulação de pessoas, tá? Isso é um ou outro só e vai depender do acordo que faz entre eles, tá? No caso ali do México, Estados Unidos e Canadá, eles fazem parte de um bloco econômico, mas os mexicanos não têm livre acesso aos Estados Unidos, né? Então, vai muito do bloco econômico para ver se libera acesso de pessoas ou não, certo? Então, esse excesso de pessoas é muito assim particular aí de cada bloco. Beleza, gente? Ninguém quer falar mais nada? Eu não. Não? Então tá. E daí qualquer dúvida que pode surgir depois na hora de fazer a atividade, vocês vêm comigo lá no WhatsApp, tá bom, gente? Eu vou encerrar aqui então. Beijo para vocês.